Bom, bom dia de novo. A gente vai recomeçar após o coffee, que foi super rapidinho, que é para ninguém fugir, né? E eu vou começar a minha palestra. E aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu chamei esse grupo para falar, sem a primeira conversa, o que a gente percebeu? Que todas as palestras estavam muito complementares. Então, assim, muito do que eu vou dizer hoje, agora, a Carla abriu, o Marcel complementou, e depois vocês vão ver que a Badu faz um fechamento, e isso é muito interessante, tá? Então, assim, foram 3 pessoas que eu acho que para reabertura do físico me deu muito prazer em convidar. Bom, vamos lá. Bom, quem eu sou e tal, tá aí, vocês já sabem. Quiserem entrar em contato comigo, a apresentação vai estar disponível. Vamos iniciar. Eu vou falar um pouco sobre cor, apesar de eu estar toda de preto. Quem me conhece sabe que eu vivo colorida, mas eu errei hoje e vim toda de preto. Então, o slide vai ser colorido. A gente vai falar sobre cor, a gente vai falar sobre forma, e a gente vai falar sobre textura. Por que isso? Porque eu quero falar sobre um dos pontos que a Carla discutiu, que é a história da alegria. E por que eu escolhi o tema alegria? Eu acho que a coisa mais interessante que teve nessa pandemia foi a gente ter tempo livre para poder estudar muitas coisas que antes a gente não conseguia. Eu já tinha feito um MBA em neurobranding e a junção disso com a neuroarquitetura e a comunicação, neurodesign, enfim, ficou muito claro hoje que a gente só consegue falar de varejo se a gente fala de pessoas, se a gente fala de comportamento humano. Vamos lá. Como é isso tudo colocado na loja? E o que isso influencia na compra efetiva do cliente? E realmente a gente tem aí uma questão muito importante. E aí eu pego um gancho do Marcel, que é a história de ser racional e ser emocional. A gente compra quando a gente entra num módulo emocional. Como é estar emocionalmente bem agora? A experiência, essa experiência que a gente tanto tem cobrado, né? Cada vez mais experiências no ponto de venda, o que é isso? Primeiro que isso está diretamente relacionado à marca, porque a marca cria uma expectativa de entrega para o cliente, está super influenciado pela localidade, então são 2 itens aí que têm muita relevância nesse contexto todo, e sobre o momento que a gente está vivendo. Como a gente pega algo tangível, que é fisicamente um espaço, né, ou fisicamente um objeto, e consegue fazer com que isso gere uma sensação tão intangível? E a gente vai falar especificamente da alegria hoje. Eu escolhi o tema da alegria porque está muito relacionado à cor. Existem vários estudos que uma das formas da gente diminuir, por exemplo, criminalidade, é se a gente cria um espaço mais harmônico, com formas mais orgânicas, mais colorido. E eu acabei de fazer uma experiência agora muito interessante. Eu estou aqui na FAAP e eu fiz alguns espaços, algumas programações visuais aqui dentro da FAAP, e uma delas foi no banheiro feminino. E o que a gente via sempre? Que do lado de dentro das portas do banheiro sempre tinha umas mensagens esquisitas. O que a gente colocou lá? A gente colocou um pensador e escreveu uma frasezinha, né, pensamento de banheiro e tal. E o que eu percebi? Que as mensagens hoje que estão escritas são muito mais construtivas do que antes, quando era simplesmente a porta cinza.
Então, a gente percebe que estar num ambiente mentalmente organizado, e a Carla falou sobre isso, é uma coisa que estimula o bom convívio. E aí eu trouxe uma referência sobre lugares. Então, o que as pessoas têm feito? Em muitas cidades, a gente tem visto hoje a introdução de elementos visuais em fachadas e tal, para que isso faça parte da recuperação daquela área, que antes era uma área degradada e muito, muito perigosa. Essa é a loja da Louis Vuitton, em Londres. A gente visitou ano passado e eu trouxe um extremo para a gente ter isso claro, mas, na verdade, o que acontece? Ela é totalmente sensorial. Por que ela é totalmente sensorial? Porque a gente tem aí toda uma mistura de cor, de forma e de textura. E isso gera uma estética. Independente de eu gostar ou não, que, de novo, a gente cai, né, naquela relação que o cérebro tem, não importa para mim se eu gosto ou não. O que ela faz, independente disso, é me dar uma sensação diferente aí dentro. Eu não fico imune e entro e saio como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito importante. Então, esse é um espaço, é o terceiro espaço, o terceiro andar da loja. Eles criaram um espaço só para design, então, na verdade, só para você sentir possibilidades e ter experiência. E é muito engraçado que quando a gente entra, é absolutamente unânime, as pessoas, uau! E essa é a sensação que a gente busca na loja. Isso é a questão da estética. Quando a gente mistura todas essas coisas, a gente trabalha com um conceito chamado de estética, né? E quando a gente está falando de estética, o que a gente está vendo? O externo mudando o comportamento interno. Então, como é que eu me sinto sendo recebida numa loja por um espaço como se fosse um grande jardim? Né? Você já entra com um outro humor. Isso atinge diretamente o seu humor, que, por consequência, vai influenciar na compra ou não de algum produto. Sem a gente saber o porquê, e isso acontece sempre, muitas vezes a gente vê uma loja que está sempre vazia e a outra está sempre cheia. Ou um restaurante que está sempre vazio, o outro está sempre cheio. Por quê? E isso também não é racional, né? É racional para nós, que trabalhamos e estudamos isso, mas para a gente, como consumidor, existem lugares que nós nos sentimos melhores e tem outros que me dá vontade de sair rápido. Então, essas sensações, e isso é uma somatória de coisas, é uma somatória de arquitetura, de iluminação, de comunicação visual, de visual merchandising, quer dizer, trabalhar o varejo, sem dúvida, é multidisciplinar e ele é totalmente ancorado no comportamento humano. Por isso, quando a gente introduz mais um elemento, que é a tecnologia, que são as telas, que são outras possibilidades, isso tem que ser feito de uma maneira mais cuidada ainda, para não criar ruído, para que a gente não tenha vontade de sair, e sim vontade de ficar. Então, hoje a gente tem todo esse elemento e esse cuidado com a estética, acrescentado ainda das telas. Como é que a gente junta tudo isso? Esse é um supermercado que, na última Euro, tinha acabado de inaugurar, e aí todo mundo foi no supermercado, porque o supermercado era uma coisa incrível. Ele tinha muitas telas. O que eu acho muito importante, e hoje para a gente está muito claro, a tecnologia ela tem que ser complementar e ela tem que ser funcional a tudo que a gente está vivendo. Eu não posso ter tecnologia só por ser tecnologia. Quando isso acontece, a gente não tem interatividade, a gente não tem engajamento no projeto. Então, aqui,
a gente vê o seguinte, eu tinha uma gôndola de sucos e produtos naturais e eu tinha todas as informações. Então, esse módulo que o Marcel falou depois que eu, né, me localizei, me aproximei, que eu cheguei na parte da informação, eu poderia ter escrita à mão, eu poderia ter num folhetinho, eu tenho hoje numa maneira digital. Por quê? Porque, inclusive, eu tenho uma quantidade, uma possibilidade muito maior, né? E aí eu tenho, mais uma vez, esse encantamento visual melhor do que um simples folhetinho. Vamos falar essa relação entre exuberância, indulgência, refinado e comedido. A gente foi educado, quando a gente é criança, a gente ama a cor. E aí a gente vai perdendo essa relação com a cor, porque a gente tem que ser mais sério, mais respeitado, né? E quem é muito colorido nunca é levado muito a sério. Eu sou super colorida, as pessoas às vezes não me levam muito a sério, mas a real tudo isso tem um motivo. E o que a gente precisa fazer? A gente tem um certo medo de apresentar e de se mostrar influenciado por cor. Por quê? Porque faz parte desse nosso amadurecimento. E o que a gente vê numa loja como uma Nespresso, onde o próprio produto faz o visual merchandising e brinca com a história da cor, como é que a gente fica encantada. Então a gente tem percebido cada vez mais as pessoas buscando o branco, as pessoas buscando o verde como uma sensação do natural, né? E a gente buscando introduzir cor, ou para determinar espaços, ou para passar melhor o que a marca tem como conceito, porque isso é uma maneira de fazer com que a gente se encante, de estimular esse processo de gerar alegria. E, obviamente, a luz é fundamental nisso, né? Então, quando a gente faz um projeto onde a gente introduz cor, introduz textura, a iluminação tem que estar muito alinhada com isso. Porque ou isso é valorizado, ou isso se perde. E se perdendo, vira um atrito, vira uma confusão visual. Isso aqui é um outro exemplo, também foi tirado o ano passado, retrasado, enfim, uma tela gigante, e aí está mostrando a cidade de Nova York, e você fica do mesmo jeito encantado. Por quê? Porque essa tela ela vai te alimentando de uma maneira muito interessante sobre o que a marca está querendo fazer, sobre como é a posição da marca nessa cidade, o que ela tem de cuidado com a comunidade. Então, assim, enquanto você está ali sendo encantada pelos produtos, você também é impactada pelo conteúdo e pelas imagens que aparecem. Então, você tem uma riqueza sensorial muito forte. Por quê? Porque você tem cor, você tem textura, você tem a história visual, que traz isso de uma maneira muito relevante, né? E quando a gente tem essa mistura, o que a gente faz? A gente faz com que o cérebro processe e ele se desenvolva. É por isso que a criança, é tão importante para a criança que a gente tem essa mistura toda. Eu fiz uma creche, desenhei uma creche para uma comunidade e a gente fez isso. Cada espaço, cada piso, de acordo com a idade, tinha uma textura, cada parede tinha uma cor. Conforme as crianças iam evoluindo, a gente ia criando essa dificuldade de textura e de visual. Para quê? Para que a gente deixe o cérebro realmente se exercitando. O cérebro é um órgão super preguiçoso. Por ele fica no que é confortável. Ele detesta pensar, apesar de ser feito para pensar, né? Ele detesta. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente é tão reticente a novidades. Vamos exercitar o cérebro. Quanto mais a gente exercita o cérebro, mais a gente tem facilidades para incluir coisas novas na nossa vida, no nosso dia a dia.
Eu queria falar um pouco sobre Arakawa e o Jeans. O Jeans, o que que eles criaram uma fundação, é um arquiteto e um designer. E o que que eles trabalharam? Eles inventaram um termo que eu adorei, corpo arquitetônico, né? Por que que eles inventaram esse termo? Porque eles pregam o seguinte: o ambiente e o morador, né, ou o ambiente da loja e o cliente, eles têm que ser um corpo único. E isso é um pensamento muito interessante, porque é muito difícil quando a gente faz isso para arquitetura de varejo, comercial, como é que a gente transforma isso num corpo único? E eu tenho pensado muito sobre essa história, tenho estudado muito sobre isso, e é a marca quem tem que conduzir para que a gente gere esse corpo único. Então, eu estou cada vez mais trazendo para os meus projetos de varejo esse contexto. Tá? E o que eles fizeram aqui? Eles criaram um hotel multissensorial. Cada ambiente é de um jeito, de uma cor, você tem experiências de tudo que é forma possível e imaginável. E é engraçado porque os hotéis, muitas vezes, hoje estão cada vez mais áridos de informação, né? Eu vou ficar no preto, no branco, no cinza, porque aí todo mundo... isso é mais moderno, isso é mais cool, mas isso também é mais neutro, isso é mais nada, né? Eu sinto que, principalmente depois desse período que a gente passou aí de isolamento, e que, na verdade, todo mundo buscou ressignificados, todo mundo pessoas físicas e todo mundo pessoas jurídicas, e a gente vê um processo aí das marcas mergulharem na busca do propósito original, que a gente sente uma fome de sensação e de sentidos. Eu quero voltar a sentir coisas, eu quero entender o que eu estou sentindo. E aí a gente vem numa questão que a gente fala: vamos levantar a bandeira do minimalismo ou a gente vai ter uma outra possibilidade e salvaguardar o que a gente chama de sanidade? Quando a gente fala do minimalismo, e até apareceu um termo novo aí, que é o novo minimalismo, o que acontece nesse novo minimalismo? Se permite que você misture coisas. Por quê? Porque a gente tem história. Não dá para você criar um espaço, principalmente um espaço onde você vive, e aí eu vou retomar aquela história de que o cliente fica meia hora na loja, mas o funcionário está lá 10, 12 horas, né? Então, ele vive dentro daquele ambiente, sem que ele tenha qualquer relação emocional. Então, o que a gente acaba vendo? Muitas vezes você chega na loja e, sei lá, tem um objeto do gerente, tem uma história. Assim, de uma certa maneira, eles começam a trazer elementos que vão formando e dando esse conceito de casa. A gente vê hoje isso sendo permitido em muitos hospitais. Então, vamos buscar e resgatar essa sensação, esse sentido, e sem medo de ser julgado porque ou você é muito colorido ou você mistura muitas coisas. A gente não precisa mais ter esse medo e sim buscar esse equilíbrio. Essa é uma loja que vende óculos e o que menos aparece são os óculos. E é uma loja engraçada, então ela tem monstros que se mexem, ela é super tecnológica, e cada loja tem um equipamento, ela não é padrão, então cada vez que você encontra e entra na loja, você vê monstrinhos diferentes, mas é impossível você não dar risada, você não ficar alegre, você não interagir, você não fotografar perto de um equipamento. Então, brincar, poder brincar mais. Eu acho que o varejo precisa entregar isso para o cliente. Essa é uma necessidade hoje muito forte. O que aconteceu? Acabou? Bom, resumidamente, acabou. Resumidamente, o que eu queria?
Eu queria juntar todas essas coisas que a gente foi falando. Eu acho que a Carla e o Marcel falaram muito delas e como é que a gente trabalha de forma multidisciplinar no varejo, porque eu vejo cada vez mais o cliente usando, e aí a gente tem essa coisa da internet, né? E por que a compra digital é tão diferente da física? O que o físico vai entregar? O físico vai entregar isso, vai entregar as memórias, vai entregar a visualização do local onde você está, da experiência dessa relação humana, tá? Eu queria passar essa mensagem.